Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o artigo, certo? Esse termo que é bem importante numa língua, certo? E aí, o que é um artigo? O que define um artigo? Pois bem, o artigo é o termo que nós usamos antes do substantivo para defini-lo de modo particular, definido ou indefinido. Certo que muitas línguas não possuem o artigo, né? Que é o caso da língua latina. O latim não tem artigo, né? Quem chegar a ver alguma coisa de latim vai ver que não tem artigo, certo? Mas o inglês, o italiano, o espanhol, o francês e até idiomas mais orientais, eles possuem algum termo que representa ali um artigo, certo? E aí esse artigo ele pode definir o substantivo, o ser, nessas três formas aí. Uma coisa que deixa ele bem mais restrito, certo? E aí eles possuem duas classificações. Existem os artigos definidos e os artigos indefinidos. E a gente vai ver sobre os dois hoje aqui e algumas especificações a mais. O primeiro deles é o artigo definido. O que é o artigo definido? É aquele que determina por completo o ser do qual se fala. Ou seja, a menina desceu a escada. Eu aí consigo determinar a menina. Quem foi a menina? Foi a menina que desceu a escada. Ou seja, eu determinei de forma completa quem foi que desceu a escada. No caso aí, a menina, certo? Os meninos não foram ao cinema. A mesma coisa aqui. Eu defini quem não foi ao cinema. Os meninos. Eu sei quem são os meninos. Os meninos. Consigo defini-los, certo? O carteiro não veio hoje. Ou seja, eu defini que o carteiro mesmo, aquele carteiro, não veio aqui. Um ser particular que não veio hoje, certo? E aí eu tenho os artigos definidos, né? O, a, os e as, certo? Esses são os 4 artigos definidos. E eles têm, por característica, definir, né, o ser por completo. Ou seja, eu consigo realmente especificar quem é aquele ser de quem eu estou falando, certo? Já o indefinido não se comporta assim. Já está dizendo, é um nome indefinido. O artigo indefinido ele não determina de forma exata o ser do qual se fala. Por exemplo, um homem muito estranho veio aqui. Pode ser qualquer homem. Eu não defini o homem mesmo. Eu não sei quem é o homem. Eu disse, um homem veio aqui, né? Ou uma mulher muito estranha bateu a minha porta. Então a gente não sabe quem é exatamente a pessoa de quem se fala ali. Sabemos que foi uma pessoa, mas a gente não sabe quem foi. Observem esses dois exemplos que eu vou dizer aqui. O aluno não foi à escola. Um aluno não foi à escola. Percebam que o primeiro é bem mais específico do que o segundo. Então, o aluno não foi à escola. Eu sei quem foi o aluno, certo? Um aluno não foi à escola. Pode ser qualquer aluno ali, dentre muitos, que não foi à escola hoje, certo? Então, é assim que se comporta o artigo indefinido. Comprei uma blusa bem bonita. Eu não comprei a blusa, eu comprei uma blusa. Comprei uma blusa qualquer que eu gostei lá, peguei e comprei. Então, se eu tivesse dito comprei a blusa, né, não precisaria nem dizer bem bonita para especificar mais ainda. Porque quando eu digo a blusa, já dá uma ideia de, meu Deus, que coisa linda. Já dá uma ideia de surpresa, já dá uma ideia de encanto, né? Eu comprei a blusa. Quando a gente fala assim, foi o evento, quer dizer que foi o melhor evento de todos. Entendeu? É diferente. Ah, foi um evento. Um evento foi só mais um evento. Não foi o evento. Entenderam? É uma coisa que não é específica. Por isso que aí nós chamamos de indefinição. É um artigo indefinido.
E aqui eu trouxe mais algumas observações sobre os artigos que às vezes podem passar despercebidos. O artigo, gente, ele tem o poder de transformar qualquer palavra em substantivo. Por exemplo, os antigos faziam previsões a respeito do futuro. Os antigos, percebam aí que antigo é um adjetivo, certo? Mas aqui ele foi transformado em substantivo porque está acompanhado do artigo os. Então, os antigos, ou seja, as pessoas antigas, os antepassados, os ancestrais, faziam previsões a respeito do futuro. Outra coisa também, ele pode transformar o verbo em um substantivo. Sempre que você vir um verbo acompanhado de um artigo, aquele verbo ele não é verbo, ele é substantivo. Então, o caminhar, o falar, o proceder, o retornar, todos esses termos que eu falei são substantivos, porque estão acompanhados de um artigo. Então, o caminhar sempre me fez bem. Então, aí, nesse caso, caminhar, a gente sabe que ele sozinho é verbo, né? Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Mas quando eu coloco um artigo, a partir do momento que eu coloco esse artigo para acompanhar esse verbo, ele deixa de ser verbo e se torna um substantivo. O amanhã a Deus pertence. Outra palavra aqui. Amanhã a gente sabe que é o quê? Um advérbio. Mas aqui ele tem o quê? Função de substantivo. Está acompanhado de um artigo. Então, o artigo ele tem esse poder de mudar a classe gramatical de uma palavra. Ele muda um adjetivo, transforma um substantivo. Mas ele muda para a classe de substantivo. Pode ser de qualquer classe, ele vai transformar aquela palavra num substantivo. O artigo ele pode determinar o gênero e o número de algumas palavras. Por exemplo, a estudante ficou até a última hora da prova. A gente sabe que o estudante, a estudante, né, a palavra estudante é um substantivo comum de dois, porque ele não varia com o gênero sem estar acompanhado do artigo. Estudante é o mesmo. Não existe estudanta nem estudanto. É estudante, certo? Então, aí, nesse caso, a gente tem que observar o artigo que está acompanhando essa palavra. A estudante ficou até a última hora da prova. Aí eu sei que aqui é uma menina, certo? E aí eu consigo determinar o gênero dessa palavra. Por quê? Por causa do artigo. Aqui, os ônibus chegaram atrasados ao terminal. Ônibus é um substantivo que já está no plural, independente se for um ônibus ou se forem dois ônibus, né? Então, eu tenho que observar o artigo e o restante da frase para eu saber em que número esse substantivo está. Então, aí no caso, os ônibus chegaram atrasados ao terminal. Então, aí eu sei que a frase está no plural, porque eu falo de mais de um ônibus. Então, aí, ó, os ônibus. A mesma coisa aqui. Perdi um tênis na praia. Outro substantivo que ele já está automaticamente no plural, tênis. Tênis é um substantivo masculino, mas ele também está no plural. Então, eu tenho que observar o artigo antes dele para eu saber qual é o número daquele substantivo. Nesse caso aí, um tênis. Frase no singular. E o artigo indefinido no plural antes de um número reforça uma imprecisão. Então, aquele homem deve ter uns 40 anos. É uma ideia o quê? Imprecisa. Não é uma exatidão, é só uma suposição. Aquele homem deve ter uns 40 anos. Por que eu digo isso? Porque ele aparenta ter 40 anos. Então, eu digo, ele deve ter uns 40 anos. Então, aí reforçam a ideia de imprecisão. Essa obra demorou uns 6 meses para ficar pronta. Eu digo isso, eu estipulo um tempo, né, de acordo com o que eu sei, para explicar aquele fato. Então, eu digo uns 6 anos, demorou uns 10 meses, demorou uns 10 dias. Então, esse artigo indefinido aí, ele tem essa função de reforçar a ideia da imprecisão. Quando é um fato que eu não sei exatamente o tempo que esse fato ocorreu, e aí eu digo um número estipulando o cálculo meu. Ou seja, eu digo de acordo com o que eu sei, com o que eu acompanhei daquela obra ali. Por isso que eu digo que ela demorou uns 6 meses para ficar pronta.
umas 300 pessoas foram ao show ontem à noite. Mais uma ideia de imprecisão. Eu não consigo estipular o número exato de pessoas que estiveram ali, mas eu sei que foi muita gente. Então eu digo, umas 300 pessoas foram ao show ontem à noite. Então aí eu coloquei 3 situações em que a ideia de imprecisão ela foi abordada, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Caso não tenham entendido, podem retornar o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Aproveitem para acompanhar outros conteúdos aqui no canal, certo, galera? Muito obrigado e até a próxima.